Olá a todos e a todas, cá estamos para mais uma conversa sobre coisas sérias com o Miguel Tiago. Hoje, à quinta-feira, em vez de ser à quarta, e compreendem-se as razões. É que ontem houve greve geral. Já vamos falar disso mais à frente com o Miguel Tiago. Vamos começar por um tema que está na ordem do dia em Setúbal, que é precisamente a questão de os proprietários da herdade da Comenda quererem apossarem-se, apropriarem-se de três praias, entre elas a da Albarquel e aquelas que confinam com a propriedade da Comenda. Não é uma coisa nova, já houve tentativas anteriores, como o encerramento do Parque de Merendas, que foi até agora revertida, mas há de novo um ataque. O Miguel Tiago escreveu há dias nas suas redes sociais sobre esta matéria e sobre uma participação que teve numa comissão especializada da Assembleia Municipal sobre esta matéria e sobre as respostas que a Vice-Presidente da Câmara lhe terá dado sobre esta questão. Miguel, queres explicar melhor? Em primeiro lugar, esta iniciativa por parte do proprietário da herdade da Comenda, dos proprietários da herdade da Comenda, ainda não mereceu que eu conheça qualquer espécie de intervenção por parte da Câmara. E foi precisamente isso que perguntámos numa comissão do Ambiente, em que estava a senhora vereadora e creio que até vice-presidente da Câmara, e as suas respostas foram quase de valorização do trabalho do proprietário nas vedações, na imposição das vedações. Portanto, quase que se vangloriou, de certa forma, e estava contente porque há uma historiadora, eu desconheço quem, contratada pela Câmara, uma arqueóloga contratada pela Câmara, teria validado as pretensões do proprietário que justificavam o encerramento do Parque das Merendas. Estamos a falar do Parque das Merendas. Esta nova ofensiva por parte do proprietário, que pretende vedar acessos a 5 praias, digamos que é um escalar o escalar da intensidade das suas intenções, mas que eu creio que também denotam algumas, entre aspas, costas quentes, não é? Portanto, quem é que vai para o tribunal pedir para ficar com 5 praias com uma utilização ancestral das populações, principalmente a enseada ali da Comenda e o Parque de Merendas e Albarquel, não é? Mas também as outras 3, a Esguelha, a Rasca e a Rainha, principalmente a Esguelha e Albarquel. Mas quem é que se põe num tribunal a exigir a privatização de 5 praias num contexto destes, em que as praias sempre foram utilizadas, em que é perfeitamente comum que sejam utilizadas, sendo que uma delas é inclusivamente a praia mais próxima da cidade, a zona balnear mais próxima da cidade? É porque deve sentir que da parte da autarquia vai ter algum respaldo, ou da parte do governo terá apoios, portanto eles sentem-se à vontade o suficiente para fazer coisas deste tipo. Claro que a legislação, na minha interpretação, não permite de todo a privatização destas praias, quer dizer, o acesso a estas praias não pode ser vedado. Claro que ninguém tem que passar por dentro do palácio, ninguém tem que passar por dentro de áreas da propriedade que não sejam de livre passagem, mas a propriedade está, digamos, condicionada a determinadas obrigações. Por exemplo, há estradas que passam naquela propriedade e ele não pode encerrá-las, não é? São usos. O presidente da APA já veio dizer, da Associação Portuguesa do Ambiente, já veio dizer que vai contestar precisamente esta ação. Esta pretensão. Esta pretensão. Não, o que é certo é que temos assistido há aqui alguma coerência ao longo dos anos, da parte dos proprietários, na tentativa de apropriação daquele espaço. E costuma-se dizer, tanto mar bate da rocha. Exato. O que me preocupa mais não é tanto que ele tenha essas pretensões, eles, os proprietários, é que da parte do poder local e até do poder central, mas principalmente do parte do poder local, não haja um combate a isso. Porque eu relembro que se no dia 8 ou 9 de outubro, quando ele vedou a Comenda pela primeira vez, logo no dia a seguir às eleições, portanto, no primeiro dia de mandato de André Martins pela CDU, eles procedem à vedação daquilo.
E eu recordo-me bem o que seria hoje a Comenda, ou melhor, eu imagino bem o que seria hoje a Comenda se não tivesse sido a ação da autarquia. Se a autarquia não tivesse rompido as barreiras e as vedações e voltado a instalar os equipamentos públicos que lá estão. É Nomeadamente, preciso ir para a rua de novo. eu creio que vamos ter que ir para a rua de novo. Eu quero. Sei que há um movimento de cidadãos pela Rábida que certamente está a acompanhar e a ver as melhores formas de intervenção, e eu creio que também é com eles que teremos de trabalhar. Eu quero apenas recordar, porque é relevante para a questão, que a vice-presidente da Câmara e atual vereadora do urbanismo foi até 2000 e não tenho bem a certeza, mas até ao meados da década foi a diretora do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Soa, portanto é alguém que conhece bem o processo e conhece bem os contornos do funcionamento destas coisas. Portanto, estás convicto de que, caso necessário, os setubalenses estarão de novo na rua para defender aquilo que é dos setubalenses, desde sempre, e que em Portugal não é permitido privatizar. Eu estou convencido que vamos contar com momentos desses e que isso será necessário, e a grande questão é se vamos ter uma autarquia ao lado da população como tivemos nos últimos 4 anos, antes deste mandato, em que o Presidente da Câmara participava nas manifestações em defesa da Comenda, em que aliás intervinha nessas manifestações, em que os Presidentes da Junta participavam, ou se vamos ter um momento em que o povo vai ser desacompanhado nesta luta por aqueles que elegeu. Vamos ver. Ainda a propósito da questão da Comenda, e porque, enfim, é ali ao lado, temos também neste momento o problema das restrições de acesso à Figueirinha, às praias. Há até neste momento um movimento que eu não conheço a gênese do movimento, mas fizeram-me chegar de forma anónima, o que também diz um pouco da forma como as coisas andam neste momento. Fizeram-me chegar um comunicado que eu vou tentar partilhar aqui na imagem, de um movimento que se intitula Pela Rasca, em que, muito resumidamente, o texto é longo, criticam a decisão da autarquia de fazer com que os moradores da Rasca tenham que dar a volta pela Estrada Nacional 10 num percurso de mais 4 quilómetros para um lado e mais 4 para o outro. Eles fazem aqui as contas no texto, mas depois também temos a situação de sabermos que quem vai aos restaurantes da Figueirinha, o que me parece também razoável, neste caso parece-me razoável, quem quer ir ao restaurante da Figueirinha e se marcar, pode passar. Agora, para os moradores da Rasca, a coisa já é diferente. Como é que vês isto? Eu creio que a autarquia a Câmara Municipal vai ter que encontrar soluções à medida que o tempo também se desenrola e os problemas vão surgindo. Pelos vistos, a Câmara não respondeu, ou não, pelo que eu li nessa carta, não houve receptividade por parte da Câmara Municipal. Sim, é uma das questões que são destacadas. Sim. Exato, isso é que me preocupa, porque a questão da segurança da circulação, a proteção civil, os técnicos entenderão qual será a melhor forma. Depois, como se lida politicamente com isso, é claro que se há risco, devem ser tomadas medidas. Não nos vamos agora pôr no papel daqueles que, quando estavam na oposição, chamavam incompetentes àqueles que fechavam as estradas por motivos de segurança. Não vamos nós fazer esse papel. Evidentemente, quando se colocam motivos de segurança e a segurança de pessoas e bens, devem ser tomadas as medidas. A forma como as medidas são tomadas deve harmonizar, enfim, no quadro das possibilidades, os diversos interesses e conflitos que se vão colocar. E, portanto, se há a possibilidade de passar para uma determinada zona com marcação de um restaurante, parece-me que, por motivos de lógica, que as pessoas que precisam de utilizar esse mesmo troço para chegar à sua casa, também seria fácil, também poderia ser possível, mas eu creio que vários conflitos estão a desenhar neste momento, não apenas com o pessoal do Val da Rasca, mas também com os utilizadores das praias, das outras praias mais para Poente, depois da Figueirinha, outros restaurantes. Portanto, vários conflitos estão a criar, enfim, por força desta circunstância do encerramento das estradas. Portanto, é preciso saber várias coisas. Que a intervenção necessária para a limpeza das estradas
ocorrerá o mais rapidamente possível, que o saneamento da vertente, que eu relembro que o Presidente da Câmara prometia que era para outubro de 2025, não é? Que o saneamento da vertente se inicia, que é uma obra gigantesca, que nós também acho que também não nos devemos pôr no papel de simplificar e dizer que aquilo é só um calhau que tem que cair, porque isso é o papel que faziam aqueles que agora estão na Câmara, mas que acho que não nos cabe. Portanto, há ali uma obra de grande envergadura, de grandes custos, mas que é preciso começar. E a Presidente da Câmara disse, a atual Presidente da Câmara disse, em campanha eleitoral, que a CDU era incompetente porque ainda não tinha dali tirado aquele calhau. E que ela, em outubro, resolveria isso. Portanto, o que é preciso é que aquilo seja resolvido. E é claro que enquanto não é resolvido, eu creio que a autarquia tem que ouvir estas preocupações e tem que, pelo menos, encontrar uma resposta, seja de apoio a estas populações por custos acrescidos, ou seja, de abrir exceções para que possam passar aqueles que tenham a residência comprovada ou uma segunda residência no Val da Rasca. O calhau lá continua, a promessa de o retirar de lá rapidamente também continua no ar, nada aconteceu, como estamos a ver, é factual, mas há também um outro peso muito grande na questão do acesso às praias. Este é um calhau ainda maior, que é o preço dos bilhetes dos barcos para Troia. Parece que não haver solução para isto, embora aqui há pouco tempo tenha sido prometido por alguém da PSS, creio que iria haver uma redução do preço dos bilhetes. Não se vê como, sem alteração contratual, mas foi prometido. Que passos é que é preciso continuar a dar para tentar facilitar mais o acesso dos setubalenses às suas praias? Às suas praias, porque a Troia de facto era a praia que permitia que os setubalenses de forma rápida e barata chegassem a uma praia sem ter que carregar ou sobrecarregar a Costa da Arrábida. E isso era bom para todos, era bom para os utilizadores da praia, para os banhistas, e era bom para a Troia, porque dinamizava também a sua economia, e era bom para a Arrábida, porque aliviava, de certa forma, a carga brutal com que a Arrábida neste momento está confrontada, às praias da Arrábida. Podemos dizer que essa carga é também uma consequência da subida exponencial do preço dos bilhetes. Não tenho um estudo que me diga isso, mas eu creio, a nossa vivência aqui permite-nos dizer que o facto de não conseguirmos ir à praia à Troia sobrecarregou a Arrábida. Eu acho que isso é visível. Eu ando de moto, portanto consigo mais vezes deslocar-me àquela zona do que muitas pessoas, e mesmo assim eu nos últimos anos vejo a Arrábida como nunca tinha visto. Portanto, carros por todo o lado, estacionados dos dois lados da estrada, houve anos em que não passava ninguém para um lado nem para o outro porque estava completamente congestionado, uma selvageria de utilização de carros. E de motos também, não é por eu ser por andar de moto que não vejo que também se passa lá coisas muito feias com motos. Mas eu acho que isso acontece muito por causa do preço dos ferries. Eu já ouvi essa promessa, relembro que a CDU já propôs no quadro do município e na Assembleia da República a integração do ferry no passe intermodal, no passe social. No navegante. Do navegante. Nunca teve essa aprovação, mas também creio que a Assembleia da República já fez uma recomendação para que os preços baixassem, então algo dentro deste género agora não tenho bem presente. Mas como é que os preços podem baixar enquanto houver um contrato, que é um contrato, é para cumprir do Estado com o operador privado, em que determina a forma de atualização das tarifas, e que o permite, naturalmente. Como é que isso se resolve? Eu não vejo outra maneira de resolver que não seja integrar aquele serviço no serviço público, como, por exemplo, existe na travessia do Tejo. Exato. O que eu não compreendo é como é que quem criou esta travessia, não a considera transporte público, não a considera um serviço público. E, portanto, é como uma espécie de transporte num rio português, num estuário, que ocorre à margem da legislação, de toda a legislação sobre transportes públicos. E, portanto, está de fora até dessa concessão de transporte público, dessa ideia de concessão de transporte público. Eu não sei exatamente, do ponto de vista legal, o que é que tem de se fazer. Eu até creio que o contrato foi renovado recentemente,
e que estava a chegar ao fim. Mas há sempre formas de o fazer, portanto, quer seja através do resgate, quer seja através da negociação, quer seja através da indenização, há sempre formas de alterar um contrato ou de o fazer cessar, e portanto eu creio que esta situação é insustentável, até por interesse nacional, não é só para que os setubalenses possam deslocar-se à praia, o que eu acho que é absolutamente ridículo cobrar 10 euros para fazer uma travessia de 5 minutos, ou de 10 minutos. A privatização da Troia conduziu a isto e os governos enfim, alinham com isto, né? Também temos um primeiro-ministro que tinha uma empresa que recebe dos casinos, se calhar também recebe daquele casino. Não sei se aquele casino é do mesmo grupo, se não é, mas pronto, mas a verdade é que nenhum governo tomou qualquer espécie de medida, não foi só este. Dos vários governos que ali passaram, que por lá passaram, PS, PSD, com ou sem o CDS, PS minoria, PS maioria, ninguém, aliás, até tudo isto começou, creio que, num governo de maioria do PS. Portanto, o que é de facto urgente é que aquilo seja resolvido, porque, é como dizia, não se trata apenas das pessoas poderem ir à praia, trata-se mesmo de uma questão de interesse nacional, porque o encerramento daquela margem do SAD para os setubalenses implica, para os setubalenses e para outras pessoas, não é só para os setubalenses, porque muitas pessoas de Lisboa podiam facilmente chegar à Troia e agora não. Os setubalenses, para quem novenses, para quem vive e mesmo malta que vem de fora daqui do distrito, não é? Porque muita gente de Lisboa vem ao distrito de Setúbal à praia. Não ficam sempre na costa da Caparica, muita malta vem um pouco mais para baixo, a malta que vai para o Meco, a malta que vem para a Rábida. Se a passagem para a Troia estivesse aberta, certamente também lá iriam. Agora, até porque a Troia tem condições excepcionais de praia, é espetacular. Tem espaço para tem espaço, e portanto estamos a desviar as pessoas para uma zona muito sensível, onde há valores muito peculiares, valores naturais, no Parque Natural da Arrábida, e onde de facto a segurança das pessoas não consegue o mesmo nível de garantias que num areal como o da Troia. Portanto, do ponto de vista do interesse coletivo, do interesse nacional, interesse ambiental, é um crime o preço dos bilhetes do ferro. Antes de passarmos ao próximo tema, e ainda a propósito desta questão, quero só recordar que no anterior mandato na Câmara Municipal de Setúbal fizeram-se tentativas, conjuntas aliás, entre os municípios de Setúbal, Alcácer e Grândola, junto do Ministério das Obras Públicas, creio que se chamava assim na altura, com o ministro, então ministro João Galamba, e estava-se a avançar, pelo menos daquilo que foi tornado público. Entretanto, sabemos o que aconteceu a João Galamba e sabemos o que aconteceu ao Governo e também sabemos o que aconteceu na Câmara e parece que a coisa terá ficado por aí. Passemos ao próximo tema, tem precisamente a ver também com a Câmara. A Câmara Municipal, já escrevi sobre isso aqui na minha página do Substack, a Câmara Municipal está a substituir em várias obras as placas de obra, que têm aquela informação obrigatória, por novas placas com o novo logotipo, e ainda por cima em obras que estão prestes a acabar. Além disso, há quem tenha já apontado o facto de aquelas placas não terem toda a informação obrigatória, uma vez que são obras financiadas pelo PRR. Para lá dessa questão, Miguel, como é que olhas para esta mudança de imagem? Por assim eu creio que o preocupante aqui, isto entra naquela linha de inaugurar a obra deixada pela CDU ao mesmo tempo que se diz que a cidade estava parada e que não havia projeto, não é? Agora com uma apropriação ainda maior, tentando associar todos os desfechos de projetos e obras lançadas ao atual mandato. Eu creio que os setubalenses também não comem gelados com a testa e perceberão que muitas daquelas obras, aliás, todas estas obras, não só estavam projetadas, como muitas delas já estavam em andamento. E que não é o facto de ir ali à Várzea pôr um novo logotipo que faz com que a obra da Várzea tenha ocorrido no último ano, uma obra que durou quase 14 anos ou 15 anos a ser feita. E esta é uma das, não é? Portanto, encontrar-se-ão por aí muitas outras, até nas escolas, aliás, uma que vi
acho que num post teu até era de uma escola ou de um centro escolar. Centro Escolar Barbosa do Bocage, o novo centro escolar, sim, O sim. novo centro escolar, que é obra da CDU, compromissos da CDU, projeto da CDU, projetos do PRR levado a cabo pela CDU, e que agora, por se alterar o logotipo da Câmara e fazer um novo placar de comunicação, de repente quem por ali passe pode pensar, epá, esta autarquia já está a trabalhar bem. Mas estava lá um painel antes também, estava lá os painéis estão a ser substituídos, ou estão a trocar de lugar, porque os painéis que lá estavam antes tinham esta informação. Portanto, como alguns autarcas do país têm este hábito de assim que chegam a uma Câmara mudam o seu logotipo, pronto, enfim, é uma escolha do Executivo, assim entenderam, é perfeitamente compreensível. Já menos compreensível é ir passar por todas as obras que estavam em curso e alterar a comunicação que lá está, porque o alterar o logotipo aqui não... Primeiro, não alteraram apenas o logotipo, alteraram todo o grafismo. Segundo, alterar o logotipo numa obra numa comunicação deste tipo tem um impacto de deturpação da realidade. Enquanto que, pronto, no Jornal da Câmara, se vier o novo logotipo, está associado exclusivamente àquilo que está a ser feito, tudo bem. Aqui eu creio que há uma clara intenção de se apropriar, de apropriação das obras e dos projetos que estavam em curso, que, eu repito, são tantos e é tanto investimento que Maria das Dores pode não fazer mais nada ao mandato todo se não andar por aí a inaugurar obras dos outros. Temos agora um novo caso, vamos ver como é que vai correr, que é a obra das infraestruturas da Rua de São Gonçalo, em Azeitão, que o primeiro concurso foi feito ainda o ano passado, em meados do ano passado, e terá sido feito agora um novo concurso. Não consegui apurar porquê, provavelmente porque o primeiro ficou deserto. O que é certo é que os projetos foram feitos, foram lançados e o concurso foi feito, e portanto vamos ver agora como é que corre a mediatização da obra. Eu creio que nessa Maria das Dores e o Chega já estão a tentar ficar com os louros, não é? Sim, já vi também por aí umas publicações do Chega a dizer que aquilo só resulta de uma recomendação que fizeram lá na Assembleia de Freguesia. Mas pronto, da parte do Chega não temos Não, mas mostra. grande razão para nos admirarmos, embora o Chega seja neste momento o suporte, o Chega e o PS, É isso. o suporte do atual Executivo Camarário. Não é o Chega, não é do Chega que se espera nada, mas de quem anda de mãos dadas com eles é que demonstra alguma coisa, não é? Sim. Aliás, é sintomático até que tenha corrido por aí um boato, podemos dizer, Uhum. de que o Chega ia ter Ter pelouros. pelouros na Câmara, um deles da inclusão social, o que se não fosse trágico seria para rir. Adiante, para terminar, vamos falar da greve geral. A greve geral foi ontem, estamos a gravar na quinta-feira, que é feriado, por isso, e por ter sido ontem dia de greve é que não gravámos aqui, aderimos à greve, naturalmente. Miguel, balanço desta greve. Eu acho que a greve geral, certamente ainda viremos a ter mais informações e mais finas, mas demonstrou uma vez mais a grande rejeição nacional deste pacote laboral, deste frete que o governo está a tentar fazer aos patrões, e talvez até com mais força do que a anterior greve geral. Pelo menos assim me pareceu, e creio que também foram essas as indicações, os dados que chegaram. Portanto, o facto da UGT ter saltado do barco não fez grande moça na união dos trabalhadores e na forma como manifestaram a sua rejeição por este pacote laboral do governo PSD-CDS. Eu creio que esta greve mata o pacote laboral. Portanto, Está morto? Achas que está morto? ele politicamente está morto. Ele, se for ainda algum debate, é ligado à máquina. E aquela máquina vai precisar de alguém a bombar, não é? A dar-lhe energia. Portanto, o PSD e o CDS sozinhos não conseguem. Sabemos que a IEL está até mais apostada do que o governo neste pacote laboral, até delira cada vez que fala. É a incógnita do Chega, não é? E, portanto, é preciso ver quem é que vai dar a mão a isso, a essa máquina, para manter o pacote laboral ligado à máquina, porque ele,
politicamente não tem nenhuma, neste momento o pacote laboral foi amplamente rejeitado. Foi rejeitado numa primeira greve geral, foi rejeitado numa segunda greve geral e em todo o período entre estas duas greves houve grande rejeição, porque em nenhum momento os trabalhadores foram envolvidos na negociação deste pacote. A própria UGT, que é o GT, não foi capaz de fechar nenhum acordo em torno deste pacote laboral e acabou por o rejeitar. Portanto, este é um acordo que só é defendido pelos patrões e temos neste momento um governo que fala pelos patrões e que quer impor à sua população que vai passar a trabalhar mais horas sem receber, que vai poder ser despedido quando o patrão quer e espera que os portugueses e os trabalhadores portugueses não rejeitem. Ora, felizmente isso não está a acontecer. E, portanto, eu creio que o pacote é para o lixo, onde já devia estar desde que foi anunciado, e agora já não restam nenhumas dúvidas. Não tínhamos isto no guião, mas já agora, e porque falaste de trabalhar por menos, eu queria só pedir um comentário à nova prestação social única, em que o Governo prevê a possibilidade de os beneficiários desta prestação social única terem que prestar trabalho social sem receberem nada. Como é que olhas para isto? Eu não tenho, não consigo conceber que isso seja legal num país com a nossa Constituição. Portanto, trabalho escravo, acho que isso está fora do âmbito da nossa Constituição. E, portanto, tenho esperança que que por lei acabe por se resolver essa intentona, essa tentativa do governo de cavalgar a onda do Chega, de surfar a onda do Chega. Mas o simples facto disto ser anunciado, independentemente depois do desfecho, que eu espero que não chegue a concretizar-se, mas o simples facto disto ser anunciado demonstra bem o pensamento desta gente, não é? Portanto, liquidar empregos, acabar com empregos que são pagos, para pôr pessoas a trabalhar de borla nestes empregos, quer dizer, porque são pobres, porque são pessoas pobres e que não têm emprego. E então, em vez de se colocarem estas pessoas num emprego digno, não, vamos dar-lhes uma prestação social de 270 euros ou 240 euros e obrigá-las a trabalhar até 15 ou 16 horas por semana. Portanto, vamos destruir empregos que são pagos, porque esses empregos são pagos, não é? E vamos pôr pessoas a 240 e tal euros por mês a fazê-los de borla. Portanto, bem, e agora digo eu, onde é que vamos meter essas pessoas a trabalhar? Talvez nos gabinetes dos ministros, talvez não fosse uma ideia. Eu acho que a quantidade de gente que está a aplaudir esta medida vai dizer: eu não quero essas pessoas a tratar da minha avó. Pronto, Miguel, a conversa já vai longa. Já agora deixem-me dizer-vos que o Miguel Tiago vai estar aqui no sábado às 10h30 da manhã, no podcast Se Não Sabes Pergunta, que já gravámos há uns dias, onde ele fala, enfim, fala de si próprio também, fala dos seus gostos, das motas, enfim, do que é ser comunista também. E de uma coisa que ele diz que é o preconceito totó contra os comunistas, que os comunistas não podem usar. O exemplo que usámos na altura foi o Cascol com o ministro das Finanças do Siriza grego, o Varoufakis. O Miguel disse logo que não era comunista, também não tinha dito que ele era comunista, porque foi muito criticado na altura por usar um Cascol Barberi. Pronto, vamos falar disso e falámos de muitas outras coisas no sábado de manhã. A partir das 10h30 da manhã estará disponível aqui no Spotify, no YouTube e na Apple Podcasts, nesses sites todos do imperialismo. Pronto, Miguel, voltaremos na próxima semana com mais temas. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana.